O vídeo se inicia com um vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Ross, patrocinadora do evento. No início, lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, vendas de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Lavrados, Pampas e Encruzas. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê literatura, encruzilhada e a desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados e cheios no estilo Black Power. Ela traja regata branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Morgana Kretzmann, uma mulher branca de cabelos lisos escuros, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja bata com babados em tons laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Trudruado Rico, uma mulher indígena de cabelos escuros e lisos que lhe estão presos atrás da cabeça. Ela traja regata branca estampada em azul claro e usa no pescoço um colar indígena branco com ornamentos em marrom e vermelho e o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro transparente e leva na cabeça um cocar ornado com penas amarelas. A quarta e última pessoa sentada é Cláudia Alexandre, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja bata de mangas compridas em tons de azul claro e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco, e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo estão os intérpretes de Libras, diferentes homens e mulheres que trajam sempre camisa preta e intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Mais um pedacinho dessa encruzilhada a partir da Fli Paracatu. Quero parabenizar o Afonso, não só pela organização, mas por ser um homem que pensa o mundo através da literatura e tem essa generosidade de promover festivais, festas literárias, reunir tantos pensadores de ontem até hoje,
um pouco mais de 24 horas, eu encontrei tanta gente linda, tanta gente maravilhosa, que eu tenho certeza que Exu promoveu esse encontro. Vou falar de Exu Mulher, mas vou falar de onde eu venho. Eu sou uma mulher da comunicação, eu sou jornalista. Boa parte da minha carreira foi no rádio, em São Paulo. Eu nasci numa família que me ensinou a enfrentar o racismo a partir do samba. Sou também sambista, acho que ele não anunciou que eu sou sambista, mas também sou sambista, não daquela que pertence a uma escola de samba, mas eu digo que o meu coração ele tem muita gratidão, porque a partir das escolas de samba, a partir dos sambas enredos que eu escutava em casa e das tradições do culto aos orixás é que eu me formei. E quando a gente fala de um caminho de axé, eu nasci num dia 16 de agosto, numa segunda-feira de Exu, mas também de culto a um orixá que, no sincretismo, é o Baluaê, e também é reverenciado na segunda-feira. E, para que meu pai apontasse o dedo e falasse, essa é a herdeira, eu nasci num dia do orixá do meu pai, que é o Baluaê, que eu trago comigo também. Mas também num dia em que ele estava fazendo obrigação para esse orixá. Então, foi difícil eu não passar a infância, a juventude, sem aqueles olhares, é ela, a próxima. E, realmente, eu trago essa herança. Hoje eu sou uma sacerdotisa, eu sou uma líder umbandista de um terreiro da minha família, mas também sou uma iniciada no candomblé, na Govodunce. E aí começa a minha primeira encruzilhada. Primeiro, ter nascido nesse dia e depois ter percorrido a vida em duas dimensões. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa de uma mulher que vivencia as religiões de matrizes africanas, porque nasceu nesse lugar. Eu não conheci outra religião, mas a religião, por exemplo, católica, ela atravessou, porque quando a gente vai falar de silenciamentos, doutora Lívia, eu vou falar que na minha casa havia um único silêncio. Quando a gente saía, a gente não podia dizer que era do candomblé. Mas o candomblé foi, não só o candomblé, porque eu fui para a Umbanda também, mas a tradição de matriz africana, a forma em que o meu pai criou eu e meu irmão para acreditarmos em algo além e não acreditarmos na história que não contavam para nós na escola. Eu sou uma daquelas meninas daquela geração de meninas negras que foram para a escola e eram as únicas na sala de aula. E sempre que era 13 de maio, era muito difícil ficar na sala de aula e depois ser olhada pelos amigos como aquela que foi escrava, filhas de escravo, o que representava aquele imaginário, o imaginário demonizado, né? E a gente tinha em casa um fundo musical que era o samba. Por isso que eu digo que eu sou sambista. Eu digo que os sambas enredos que chegavam à minha casa todos os carnavais ou no final do ano, porque no Natal meu pai renovava ali para a gente ouvir na vitrola os sambas enredos, eram sambas enredos que diziam que existiam princesas negras, que existiam rainhas, que o preto era lindo, que ele festejava apesar da dor. Na música, no samba enredo, nunca se esqueceram de dizer que houve muitas dores, mas houve muitas riquezas do povo negro. Não estava na sala de aula, não estava nos livros escolares. Chega há muito pouco tempo e a gente tem dados a partir de 2003, quando a gente tem no Brasil a Lei 10.639, depois, em 2008, vem a 11.645, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira, da cultura africana, que obriga o ensino da tradição indígena. É a partir daí que a gente vai ver as escolas ou a produção de livros escolares, incluindo a história do negro. Mas, para nós, é muito triste saber que a maioria das escolas, de 2003 até agora, boa parte das escolas no Brasil rejeitam incluir adequadamente. E aí é que entra o racismo religioso. Exu Mulher e o matriarcado Nagô, ele tem um pouco, logicamente, da Cláudia, né, do meu percurso. Eu, depois de ter estudado sobre o samba, falar até hoje sobre o samba, participar de programas, fazer programas de samba, eu decidi também falar sobre as religiões. Eu sou uma cientista da religião, eu fiz mestrado e doutorado, e escrevi 2 livros na academia. São 2 livros acadêmicos. Esse livro é um livro que sai da academia, assim como o primeiro livro, que fala sobre orixás no terreiro sagrado do samba, e vai falar de Exu, porque eu vou dizer que as tradições de matrizes africanas
e as redes de sociabilidades formadas, primeiramente pelos candomblés, pelas irmandades negras, pelos ajuntamentos negros, possibilitaram o negro de ver uma possibilidade de se humanizar, depois de um processo desumanizante que foi a escravização negra no Brasil. Eu vou falar de Exu no Carnaval e vou colocar Exu como protagonista no momento em que a gente recebia os índices sobre racismo religioso no Brasil. Quando eu começo a pesquisa sobre orixás no terreiro sagrado do samba, e vou falar sobre um culto de Exu na escola de samba Vai Vai, que é uma das escolas de samba mais negras na cidade de São Paulo, eu vou dizer que códigos muito bem elaborados por negros, que na história, e aí a gente vai falar sobre a literatura, quanto a gente precisa revisar e reescrever a literatura no Brasil, principalmente a literatura escrita sobre negros, e não foram negros que escreveram. Eu vou dizer que, dentro do processo do racismo religioso, da intolerância, da discriminação, a Exu foi tido ou foi trazido como um produto de marketing para o racismo religioso. Eu vou dizer que a demonização de Exu traz para nós prejuízos muito anteriores à chegada do primeiro escravo negro no Brasil. Eu vou dizer que foi deliberado tirar a força do povo negro e suas tradições a partir do ataque ao elemento Exu. As narrativas eurocêntricas inventaram o Exu que não existe nas tradições de matrizes africanas. Como eu disse agora há pouco, o Exu é um dos elementos, é o principal elemento do sistema de crença negro-africano. Hoje, a gente dizer que Exu está relacionado ao demônio é dizer que nós estamos falando de uma estrutura que causa prejuízos ao povo negro desde o começo da escravização negra, desde o momento em que chega o primeiro escravo negro no Brasil. Saindo desse culto de Exu e falando sobre as tecnologias que faz com que o negro ressignifique a sua humanidade a partir dessas redes de sociabilidade, e são elas também escolas de samba, eu encontro Exu. Exu eu já encontrei no meu nascimento, porque eu nasço num dia em que está se celebrando não só o Obaloaê, mas Exu, que tem a precedência. Eu encontro Exu dentro da pesquisa sobre a escola de samba. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que está acontecendo nesse lugar onde havia a escola de samba, que era uma encruzilhada. Ao encontrar Exu, na pesquisa sobre escola de samba, e já as minhas vivências com Exu já me dizia que Exu não era o demônio, não era o mal na religião afro-brasileira, eu vou percorrer a razão de Exu ter sido transformado num demônio ou no diabo cristão. A Carolina estava falando sobre a culpa é do diabo. E eu sempre quis argumentar que esse diabo não era Exu. Quando eu proponho isso na pesquisa, eu não estava procurando discorrer sobre a questão de gênero, mas me interessava muito as consequências dessa demonização de Exu sobre as mulheres de terreiro. Hoje, mulheres negras são o maior grupo social no Brasil, e, sobre elas, as maiores violências. Hoje, as mulheres negras estão liderando terreiros e são as mais atingidas pelo racismo religioso. A gente tem dados aí para demonstrar quantos terreiros foram invadidos, objetos sagrados quebrados. Quem não se lembra daquele vídeo que viralizou sobre uma mulher que ficou sobre um taco de beisebol, enquanto o traficante no morro exigia que ela quebrasse os seus objetos sagrados. Cada objeto sagrado representa, para nós, a tradição de matriz africana, a própria vida, a representação do orixá. O que é o orixá? O orixá é aquele elemento da natureza, aquele elemento ancestral que se diviniza em você a partir de atos feitos dentro dos terreiros. E quebrar um objeto sagrado, ser perseguido por essa crença, é muito violento. A violência do racismo, segundo o professor Kabengele Munanga, ela é um crime perfeito porque ela mata duas vezes. Primeiro, ela pode matar fisicamente, a gente tem visto isso,
E as mulheres estão no centro dessa violência, sem a menor sombra de dúvida. E, num segundo momento, ela vai matar simbolicamente, que são as dores, que são o momento em que a gente tem que silenciar sobre a religião. E me interessava muito essas consequências desse racismo religioso sobre as mulheres. E, primeiramente, eu saio buscando como Exu foi transformado num demônio cristão. E a nossa história é muito fragmentada. Os pesquisadores negros que vão para a academia, eles sabem que tem que fazer uma grande costura. Não são encruzilhadas, são subterrâneos que a gente tem que atingir. Para contar um pouco da nossa história, é isso quando a gente consegue atingir. Falar sobre biografias é muito doloroso, principalmente de mulheres negras. A literatura deve muito para as mulheres negras, as suas histórias, sua subjetividade, e muitas biografias não podem ser hoje recuperadas. Eu falei agora da Josefa Maria, que foi uma preta mestra aqui de Paracatu. A gente tem sempre uma história única, a gente não consegue passar de um parágrafo, e, para sair desse parágrafo, a gente tem que escavar muito. Por isso que a gente fala que muitas das nossas histórias estão no subterrâneo. Eu achei um caminho sobre a demonização de Exu, buscando escritos anteriores, burlando a exigência acadêmica, o rigor acadêmico de ter que acessar bibliografias eurocentradas para falar de povo negro. Eu vou à África, no sentido que eu começo a acessar a literatura de africanos. O que escreveram sobre a religião antes da escravização negra, desse grupo que vem para o Brasil com esse elemento, com a crença de Exu. Eu encontro, na região que a gente vai chamar de Urubalândia, o culto inicial de Exu, e como os invasores de África, os primeiros colonizadores, descreveram, né, quando a gente vai falar de literatura, de narrativas, da necessidade da gente revisar escritos sobre nós, sobre a escravização negra, sobre o povo negro, e principalmente sobre as mulheres negras objetificadas, tornadas também mercadorias na história. A gente vai acessar essas narrativas, a gente vai buscar saber como foram descritos esses povos africanos para o Ocidente. E, quando eu acessei, é lógico que eu fiz o recorte só sobre religião, eu vou encontrar os missionários católicos e que tipo de narrativas eles faziam sobre os primeiros cultos que eles encontravam em África, nessa região da Yorubalândia. Eu estou falando de Nigéria, Gana, Togo e Benin. E os primeiros escritos desses exploradores dão conta de que eles encontravam, e esses exploradores, sempre acompanhados por missionários católicos, eles encontravam, em algumas regiões de Benin, Nigéria, cultos, elementos, objetos sagrados, que eles chamavam de feitiço, e daí vem um nome que deturpa o sentido de feitiço, mas eram cultos à natureza, a objetos sagrados, a pedras, árvores. E ali eles começam a dizer que aqueles negros africanos, naquela localidade, faziam cultos ao demônio, que eles haviam encontrado, naquele momento, os cultos ao diabo cristão. E que ali aqueles corpos precisavam de serem batizados, de terem almas, porque eram corpos sem almas. Aí a gente começa a encontrar as primeiras justificativas para a escravização negra, no segundo ciclo da escravização negra, que está ali na África Ocidental. Posso? Tá. Ela falou, vai falando livremente e vai me dar os toques. Até agora. Até agora. Pode começar a encerrar. Então, vou só encerrar com o encontro ao Exu feminino. Nessas descrições, essas narrativas davam conta que eles encontravam cultos a montículos de terra, que tinham representações do falo, dos órgãos sexuais masculinos proeminentes. E aquilo causava um horror, e as descrições elas eram deliberadas, reforçavam que ali era um culto ao demônio, aquilo só pode ser demoníaco. Eles encontravam representações e o falo sempre presente. Daqui a pouquinho eu vou ler um trecho que justifica
essa presença dos órgãos sexuais. Órgãos sexuais por quê? Esses missionários, esses que descreviam esses povos de África, na África Ocidental, diziam que, ao lado dessas representações que os negros chamavam de Exu, com o falo proeminente, com o pênis à mostra, haviam também representações do feminino. As vaginas proeminentes, as vaginas à mostra, os seios pontiagudos, né? E a gente vai encontrar depois representações de esculturas assim. Haviam sempre paridade. Essa anatomia masculina junto com a anatomia feminina. O que aconteceu é que eles pararam de descrever que Exu tinha também a representação feminina. A partir daí, eu começo a percorrer essas descrições. Outras narrativas eu encontro dizendo que Leba, Elebara, Exu, que são os nomes dados para Exu naquela região, era representado por figuras masculinas e femininas. Ou seja, Exu já sai de África demonizado, transformado, e há uma invenção do diabo a partir da figura do homem e da mulher africana, e ele é masculinizado quando eles excluem das narrativas as figuras que representavam a anatomia feminina e os órgãos sexuais femininos. É daí que eu começo a escrever Exu Mulher. Trudruado, Rico. Boa noite. Não, tá desligado. Não saiu. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma honra te escutar, Cláudia. Estar aqui nessa mesa com Morgana, com Bianca. Quero agradecer o Afonso e o Sérgio que me convidaram. E é minha terceira vez em Paracatu. E eu estou aqui com tantos escritores e escritoras maravilhosas. Enfim, é uma honra, quero reiterar isso, de estar aqui. Escutando a Cláudia, a professora Cláudia, desculpa. Cláudia. Minha amiga agora, gente. Fofinha. Escutando a Cláudia, eu vi muito do movimento indígena na fala, né, na sua fala. São situações muito análogas da definição de uma humanidade primeira ali na colonização indígena, atribuindo aos indígenas o nome de gentios ou negros da terra. Mas aí é um pouco até paradoxal para a empresa colonial, porque como seria possível demonizar algo que não tinha alma, né? Então, até um paradoxo ali da própria igreja de dizer são demônios, mas a gente não tinha alma. Aí depois a gente tinha alma para poder cristianizar. Então, é uma confusão histórica, e aí você vê que é uma empresa muito bem sucedida, né? Porque vai jogando assim com a nossa humanidade. E quando foi proposta essa mesa, eu fiquei pensando nas encruzilhadas como um princípio de matriz africano. E o que tinha de material bibliográfico no mundo indígena que eu pudesse, né, falar. E aí eu encontrei alguns artigos, mas a definição conceitual de encruzilhada é algo que no mundo indígena a gente não utiliza, embora encontre os mesmos desafios, a mesma demonização, a mesma perseguição do passado ao presente. E aí, nessas minhas leituras dos artigos que falavam especialmente assim de encruzilhadas que se tratavam de territórios, uma das encruzilhadas assim que eu li era sobre a encruzilhada da civilização, né? E essa encruzilhada da civilização é que coloca os povos indígenas num lugar radicalmente assim de confronto com os colonizadores e toda uma retórica, uma narrativa que vai ser sustentada aí no século XVI, XVII, XVIII. E aí, durante um período, eu comecei a ler livros publicados pelas igrejas, né, que são esses livros que as igrejas publicam em edições muito pequenas e muito reservadas para esse público, mas que elas existem até hoje. E aí tem um livro no estado de Roraima que se chama Índios de Roraima, e foi publicado assim pela Catequese.
E aí eu fui reler também, porque era um livro que dava informações sobre o povo Macuxi, sobre o povo Wapixana, sobre o povo Taurepang. E, a princípio, ou a priori, deveria ser um livro de defesa, né, dos povos indígenas, porque os povos indígenas daquele território estavam sendo colonizados, estavam desaparecendo. E aí eu fiz uma análise que eu acabei trazendo para o livro Tempo de Retomada, porque eu achei que eram códigos que se repetiam frequentemente. Toda vez que eu lia sobre povos indígenas, na literatura antropológica, na literatura da igreja também, e mesmo na literatura brasileira, eles eram recorrentes. E aí eu fui marcando, né, alguns desses códigos que eu ia encontrando. E aí um deles, né, um dos primeiros que aparece, inclusive em livros de geografia e história regional. Eu sou de uma época que precisava ler esses livros de geografia e história regional para fazer o vestibular, né? Não era assim como é o Enem hoje. E nos livros de geografia e história de Rondônia também, que são outros povos indígenas no estado de Rondônia, eu também me lembrei disso. Então, o primeiro deles é que os povos indígenas são declarados como povos de atitudes hostis, né? E aí, basicamente, a descrição do que eu encontro no livro e depois o meu comentário. Atitudes hostis. A primeira tentativa do estabelecimento luso-brasileiro na área rio-branquense foi de caráter militar a partir de 1775, com o início da construção do Forte São Joaquim, na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu. Embora os Macuxis sempre se mostrassem retraídos a uma aproximação do forte, nem sempre tiveram atitudes hostis. E essa é a definição da igreja. E aí, para mim, né, traduzindo isso, basicamente é uma resistência à escravização e à dominação. Outro código é o descobrimento. E aí o texto traz o seguinte: sabemos que o conhecimento do Rio Branco pelos portugueses data de 1655 e seu inteiro descobrimento foi pelos mesmos alcançado pelos anos de 1670 ou 1671. Isso está no texto do Ribeiro de Sampaio. E aí eu comento: a retórica do descobrimento ela é contínua e permanente, seja no século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. A narrativa oficial colonial dos portugueses mantém-se e ainda é citada nos séculos XIX e XX como legítimas e inofensivas. XXI também, né? Descobrimento é um paradigma moderno e um eufemismo para genocídio, etnocídio, colonialismo. Em outras palavras, escravização, expropriação territorial, extinção de línguas nativas, assassinato em massa, empobrecimento de povos indígenas e não brancos. O genocídio indígena só começou em 1500. E aí, por fim, que é muito recorrente, o de receber presentes. E aí o texto da igreja diz: em maio de 1784, o cabo Miguel Arcanjo, chefiando uma escolta, esteve no rio Tacutu e foi bem recebido por aqueles indígenas. Nesse mesmo ano, Ananaí, um principal dos Macuxi, acompanhou uma escolta até Fortaleza, onde recebeu presentes e, por sua vez, prometeu que oportunamente desceria com sua gente, os Macuxis. Mas a escolta que foi buscá-lo encontrou apenas suas casas vazias. Panelas, anzol, linhas, ferramentas para pesca e caça sempre foram descritos como presentes menores, como bugigangas. Nosso princípio ancestral de troca, a economia da troca, sempre foi subestimada e diminuída. A troca é movimento, é fluidez, é contrária ao acúmulo, é também uma filosofia que ensina a morrer. Eu ri com esse relato, porque eu consigo notar a inteligência dos meus antepassados em sentir que aquela troca ela não era justa, a ponto de fugir sem dar satisfação. Não temos nenhum compromisso ou responsabilidade com aqueles que buscam nos dominar. O nosso compromisso é com a liberdade. E esses são alguns comentários que eu faço a partir dessa avaliação desses códigos que se repetem, seja na literatura, seja nos livros de história, e uma certa indignação, né, contemporaneamente de autores que insistem em
falar de descobrimento e não falar de invasão. E aí a gente ainda é colocado, né, nessa encruzilhada civilizacional, e se eu fizesse um repertório aqui da política indigenista, a gente teria que fazer um curso de 6 meses para poder entender como a política indigenista fala de integração, fala de assimilação, que é a expressão da extinção da identidade indígena. E aí existe também uma outra encruzilhada do imaginário indígena que tem a ver com a religião, que também tem a ver com os encantados ou com a espiritualidade indígena, que foi também demonizada, mas aí a partir de uma perspectiva cultural, literária, e que até hoje está presente na educação, que vocês conhecem como folclore. A maioria das entidades, né, do mundo indígena, do mundo espiritual indígena, eles são apresentados, inclusive hoje, no livro do Abecedário do Folclore, como muito análogo a uma linguagem religiosa da religião cristã. Então, o Curupira ele é descrito como se fosse um demônio, o Boto também como alguém que vem seduzir, mas da perspectiva demoníaca, e com uma única característica. E aí, essa demonização dos deuses e a demonização dos encantados, ela tem uma implicação direta com o desaparecimento da identidade indígena, porque isso vai minando os fundamentos, né, do próprio povo. Não sei se vocês conhecem essa referência, mas tem um filme que é do povo Paité Suruí, que se chama Ex-Pajé, e nesse filme, então, ele vai falando como a igreja dentro da comunidade fica continuamente dizendo que eles não podem falar, eles não podem congregar a sua própria espiritualidade, porque aquilo é do demônio. E o pajé, dentro do filme, fala, mas se eu não falar, os espíritos da floresta vêm me bater. Né? Então, ele está apanhando dos dois lados, num da resistência e no outro da igreja. E aí, análogo a isso também, aconteceu a mesma coisa com o deus do povo Macuxi, que é o Macunaímã, que foi demonizado a ponto de ser hoje comparado com o Canaimé. Canaimé é uma entidade, vou falar do mal, mas não é necessariamente do mal, uma entidade que existe no mundo Macuxi, que para nós o Macuxi assim, é bastante... a gente evita, né? E aí eu não vou falar dele, porque eu também quero evitar ele. Mas ele foi demonizado nesse sentido, a ponto de ele ser comparado, né, com essa entidade até hoje. E aí a demonização dele também foi acessando cada um dos deuses presentes, a ponto de, nas nossas narrativas mais antigas, a gente ter uma memória de Macunaímã já existindo no mundo. A gente não tem a primeira memória da criação, né? E, ainda assim, ela é bastante perseguida. Ele é bastante perseguida. Vocês vão conhecer o Macunaímã, inclusive como Macunaíma na literatura brasileira, e que é algo apropriado, né? E aí, lembrando as palavras do Rodney William, trazer ele de volta para a literatura indígena é fazer uma reapropriação política, porque as representações são muito distintas. Bom, eu queria compartilhar um pouco isso que está presente na discussão da literatura indígena, também está presente na discussão da teoria da literatura indígena, e falar que esse movimento, né, da literatura indígena tem recuperado alguns valores, princípios do mundo indígena presentes hoje, tipo, nesses espaços. E quando você falou que Exu é movimento, o Jaider Esbel, um parente que encantou, antes de encantar, ele conseguiu fazer um estudo e uma recuperação religiosa, espiritual da memória Macuxi, e conseguiu mostrar também, a partir da análise das narrativas antigas e da conversa assim, com parentes que ainda têm na memória o Macunaímã não demonizado, que Macunaímã é movimento e transformação, porque por onde ele vai andando no território, no lavrado, ele vai transformando, né? Ele vai criando os lagos, ele vai transformando as pedras, vai escrevendo letras ancestrais, letras antigas,
E hoje os macuxis cada vez mais assim têm recuperado essa outra imagem de que então Macunaíma não é um demônio, pelo contrário, ele é um pajé poderoso. E aí a partir disso a gente tem podido falar mais dele nos dias de hoje. E aí por fim pensar na demonização dos nossos deuses, pensar na demonização dos nossos encantados, né? E todas as implicações que isso tem sobre os nossos povos, eu perguntaria para vocês, será que a gente poderia confiar em um cristão hoje? É isso. Morgana Kretzmann. Boa noite a todas e todos. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Quando a Bianca falou dessa mesa, há uns meses atrás, quando a gente se encontrou num jantar, eu não acreditei, assim, porque é um grande presente estar nessa mesa, nesse tema, com a professora Cláudia, de quem eu sou, olha, muito fã, e a Truduá, que é minha irmã querida, que vai tomar sopa na minha casa. Eu quero agradecer o Afonso pelo convite, a Bianca, o Jefferson, o Sérgio, o Léo, a todo mundo que está trabalhando na Fliparacatu, por esse evento tão maravilhoso que está acontecendo aqui hoje, a todos os escritores e escritoras que estão aqui nos ouvindo. Eu aprendi que, quando a gente está com mestres, a gente cala e escuta. Mas aí a própria Bianca e a própria professora me falaram, não, mas Exu é troca e a gente precisa se comunicar. Então, eu vou tentar trazer um pouco do que eu tenho para falar sobre encruzilhada, sobre Exu, dentro daquilo que me é mais caro, que são as questões ambientais, que é o que eu escrevo. Água Turva é um livro que trata sobre isso. O meu próximo livro, que eu e o Paulo Scott vamos lançar em outubro, é um infanto-juvenil também, sobre questões ambientais. Então, eu queria, na verdade, trazer um pouco do que a própria Andréia Del Fuego, minha amiga que veio comigo de São Paulo para cá, me sugeriu, que seria falar do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que, todo mundo sabe, foram brutalmente assassinados no Vale do Jaguari. E por que isso? Eu fui chamada pela Companhia das Letras, que é minha editora, para escrever um conto nesse ano que saiu, inclusive é um e-book que está gratuito na Amazon, que casasse ou que dialogasse com o livro póstumo do Dom Phillips, que acabou de sair também faz 2 meses, mais ou menos. E foi um desafio muito grande para mim fazer esse trabalho, porque, primeiro, que eu não sou uma contista, então já começa a dificuldade aí, e, segundo, que era falar de uma pessoa, de um ambientalista que morreu assassinado brutalmente, né? Ele não só foi morto, como ele foi esquartejado, os seus restos mortais foram queimados e colocados em uma vala para ser encontrado algumas semanas depois. E por que eu trago o nome de Dom Phillips? Porque estamos aqui falando de Exu, estamos falando de comunicação. Dom Phillips, um jornalista, um comunicador, alguém que estava tentando fazer uma denúncia, levar, né, para o mundo, para outros lugares, o que estava acontecendo na Amazônia. Então, esse conto ele também trata dessas questões que, inclusive, na mesa anterior, as meninas aqui também estavam falando, que muitas vezes a gente pensa sobre encruzilhada como se fosse algo ruim, e não é. Encruzilhada é ter escolhas, e que bom que a gente tem escolhas. Eu acho que eu, como artista, venho do teatro, eu surjo do teatro, eu nasço do teatro, e eu pude ter escolha de ir para a literatura, né? Essa encruzilhada que se abriu na minha vida em um determinado momento, e eu pude ter essa boa escolha.
Então, eu acho que o que acontece com o Bruno e com o Dom, por mais que seja uma tragédia muito grande, o que culminou na morte deles, eles tiveram a escolha de ir para a Amazônia, eles tiveram a escolha de escrever sobre aquilo e de buscar fazer uma denúncia sobre o que mais grave estava acontecendo lá. Então, eu acho que eu vou ler um trechinho do final do conto, para ver se eu consigo me fazer entender. O Dom Phillips, ele queria muito ter adotado uma criança com a Alê, a hoje viúva dele, né? E isso não chegou a acontecer. Então, eu pego algumas coisas reais, de coisas que eu pesquisei, entrevistei e soube sobre a vida do Dom, com coisas que estão nesse livro dele, e escrevo esse conto e faço essa mistura, que é mais ou menos o que eu coloco no Água Turva também, que é essa coisa de misturar questões reais, histórias reais, pessoas reais com ficção. O sol começa a se pôr. Chegamos na beira do Rio Largo. Eu preciso explicar. O conto é todo escrito em primeira pessoa, na voz de uma menina que está na floresta com o Dom. O sol começa a se pôr. Chegamos na beira do Rio Largo, no lugar que acredito ser uma fronteira. E o grisalho, mesmo com o rosto e o pescoço vermelho e meio sem fôlego, faz sinal para prosseguirmos até um arbusto, de onde ele puxa, entre as folhas e galhos, um pequeno barco a motor e coloca na água. Depois se vira para mim e diz: preciso ir. Vou junto, insisto mais uma vez. Ele se abaixa e pega com a mão um punhado de terra. Sempre quis adotar uma criança, sabia? Ele diz. Por isso, nunca me quiseram. Eu nunca pude ser uma criança. Sempre quis adotar uma menina como você. Toma, abre a mão. Então ele me entregou a terra úmida e roxa que acabara de recolher. E diz: essa é sua casa. Não é a sua hora de entrar nesse barco. E é a tua hora? Ela pergunta, né? Ele não responde. Seu olhar é quem enxerga o próprio passado com saudade. Eu o abraço. Ficamos desse jeito por segundos até ele me soltar. Posso te fazer uma última pergunta? Ele concorda com a cabeça. Se tu tivesse adotado uma filha mesmo, como tu disse que queria, qual nome daria a ela? Ele suspira e depois de hesitar responde: Shaya. O nome da defensora da floresta lá no sul? Puxando o barco, ele entra na água até a metade das pernas. Pode me chamar de Shaya se você quiser. A minha voz engasga. Já no barco, ele liga o motor, acena uma última vez na minha direção e diz: na verdade, não há fronteiras, Shaya. O barco em movimento se distancia da margem. Eu já escolhi um nome para ti, grito. É mesmo? Qual é? Floresta. Ele assente com a cabeça e vai sumindo no percurso do rio. Então, isso, para mim, também é como se fosse a imagem do Dom pegando aquele barco pela última vez, acreditando que ele estaria indo quase encerrar, porque ele estava quase encerrando mesmo esse trabalho de pesquisa dele, para terminar, né, para fazer a publicação do livro. E, infelizmente, não volta, ou seja, ele vai. Então, eu acho que a gente... Alguém tinha falado na outra mesa, né, sobre a encruzilhada, a Lívia, querida, falou, né, a encruzilhada é o começo, o meio e o começo, né? Então, eu acho que a literatura também tem isso, né? A literatura ela nos mostra que nós podemos pegar histórias
de pessoas reais, histórias de pessoas importantes, histórias de pessoas que se foram tentando fazer algo importante e transformar ela num começo, num meio e num começo. Porque o Dom Phillips e o Bruno, eles não terminaram, a história deles não terminou, a luta deles ambiental não terminou. Teve um começo, teve um meio, e agora outro começo que continua. Então, acho que é isso. Que mesa, quanto aprendizado. Apesar do colonialismo, do racismo, do machismo, do ecocídio, do genocídio, nós estamos aqui, vivas, comprometidas com a liberdade, com as escolhas e escrevendo literatura. Muito obrigada. Obrigada.